Olá, esse é o Mundo em Português. Bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a mudança. Vamos falar com o Steven sobre a mudança, se já passaste por essa página do livro sobre a mudança. Acho que, pronto, estamos sempre em fase de mudança, desde a infância até adolescente, até adulto, até ser velho. Então há várias fases na vida, mas eu penso sobre a minha viagem até hoje. Quando eu tinha 15 anos, eu pensei que iria tornar-me velho na Irlanda. Nunca pensei que ia sair do país. Então, com 17 anos, começou a mexer-me um desejo de sair do país, essa vez como missionário, mas a minha ideia era ir ao Brasil. Então, por alguns anos, sonhava do Brasil e o tempo passava e depois, pronto, fomos a Portugal. A ideia era passar um pouco de tempo e o pouco tempo tornou-se 21 anos. Mas pronto. Dependendo de quanto já tenha vivido, 21 anos não é nada. Então, antes de sair da Irlanda, pronto, tínhamos 2 bebês, então fomos a Portugal e metimos os 2 na escola e seguimos a vida da escola em Portugal. Então tivemos de mudar muita coisa em nós para adaptar-nos à sociedade portuguesa. E depois, quando eles chegaram à idade de 17, 18 anos, descobrimos que eles precisavam de uma ajuda para voltar à Irlanda. E a nossa ideia é, já gostamos de Portugal, não vamos sair desse belo país. Mas sentimos a obrigação de dar a mão aos filhos e quase contra a vontade deixamos o sol de Portugal para regressar à minha terra natal. E quando viemos cá, descobrimos uns portugueses, eles começaram a mexer connosco. Então, portugueses, em Portugal, Irlanda do Norte, como que é? E começámos a ajudar, 1 e 2, e pronto, pessoas vieram com perguntas, tentámos responder, ajudar essa gente. Isso criou oportunidades. Eu nunca sonhei de um dia criar uma organização que apoiava o imigrante. Já cá estamos, anos mais tarde, e portanto ajudamos não só os portugueses, ou quem fala português, mas também polacos, lituanos, é uma mistura muito grande, e às vezes eu penso, como é que eu cheguei aqui? Porque pronto, a minha vida não era aquilo que eu planeei. Eu, no princípio, construí um plano, mas o plano foi alterado, e depois de 22 anos, pronto, consegui ir ao Brasil. Levou 20 e poucos anos. Tinha o sonho da minha vida. Mas, entretanto, como que a vida mudou, e eu tive de aprender de aceitar as mudanças e viver com as mudanças e, às vezes, mudar alguma coisa em mim. Porque descobri, quando eu voltei para a Irlanda, que a minha cultura e forma de estar na vida já mudou também. E voltando para aqui, descobri que eu era diferente quando eu saí da terra. Então era mais para o lado português. Então tem sido estranho olhar para mim e ver a mudança em mim, e olhar para trás e ver o percurso até hoje e pensar, como que isto aconteceu? E assim, sobre mudar a página, e depois também vamos ouvir o que Bruno tem para falar sobre a mudança. Sim, em termos de mudança, nós estamos em constante mudança. Cada dia há um novo começo. Estava a ouvir a história do pastor, uma história muito linda sobre a sua vida e sobre os vários processos de mudança que teve. Lembro-me também um pouco da minha, porque cheguei à Irlanda bastante cedo, bastante novo, e também tinha muitos planos. Tinha o plano de regressar a Portugal, tinha o plano de fazer uma vida em Portugal, e depois tive que me adaptar a uma nova realidade. Houve essa mudança. E nós temos que adaptar e temos que enfrentar a mudança com otimismo. E houve um crescimento com essa mudança. Fui crescendo. A mudança é um tema muito amplo, porque depois, quando nós começamos a ver a mudança e a dissecar a mudança, há várias áreas da nossa vida em que a mudança aparece, não é? Desde o foro mais pessoal
ao foro do trabalho, da nossa relação com a nossa família. A mudança está presente em tudo. Por onde nós olhamos, existe sempre a mudança. Então, creio que a maneira de ver a mudança tem que ser com fé e com coragem. E temos que estar sempre prontos para adaptar-nos e sempre prontos para lidarmos com essas mudanças da melhor maneira, com positivismo. Assim, é muito interessante para adaptar e lidar numa forma bem positiva. E Marcos, o que tu achas sobre a mudança? Bom, estava aqui pensando, né, enquanto nós falávamos, ouvi a história do Steven, a história do Bruno, e também já conheço, né, bastante a história deles. Então é interessante pensar que realmente na nossa vida nós temos pouco controle, apesar de nós gostarmos, né? Nós gostamos muito de achar que nós temos tudo sob controle, e a verdade é que nós queremos ter o controle da vida, né? Isso nos deixa confortáveis, mas a verdade é que nós temos muito pouco controle sobre a vida, né? Talvez a maior lembrança que nós tenhamos disso é quando nós perdemos alguém que nós amamos de maneira repentina, né? Ou algum amigo, ou alguém da família, e que estava tudo bem, estava bem, e que de repente nós perdemos essa pessoa. Aí nós vemos como a vida ela não só é breve, mas como nós não temos controle sobre a vida, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E isso faz com que a gente tenha que se adaptar, tenha que criar uma capacidade muito grande de duas coisas, né? Primeiro, é uma palavra difícil, né? Parece um palavrão, mas que é muito importante, que é resiliência, que é a capacidade de, diante das circunstâncias e das dificuldades e das mudanças, seguir em frente, né? Eu gosto de uma frase do filme Rocky, não é dos primeiros, é quando o filho dele já está um pouco mais velho, né? E aí o Rocky fala aquela célebre frase para o filho dele, ele fala assim, it's not about how hard you can hit, but how hard you can get hit and still move forward. Ou seja, é o quanto você consegue, não é o quanto você consegue bater, a vida não é o quanto você consegue bater e ser forte e bater na vida, mas é o quanto você consegue apanhar e continuar andando em frente. Ou seja, isso é resiliência, né? É a capacidade que você tem de, diante das circunstâncias e mudanças e dificuldades, você seguir adiante. E se adaptar, ou seja, se recriar e se redescobrir, né? Porque a verdade é que, pronto, ou seja, isso não é fácil, né? Mas todos nós que mudamos de país, né? E vocês que estão aí do outro lado, nós sabemos o como é isso, ou seja, que, novamente, eu já falei isso aqui, né? De que nós não sabemos as coisas mais básicas, a gente não faz a mínima ideia de como é. Então, isso nos assusta um pouco, mudança pode ser um pouco assustador. Até porque mesmo quando, óbvio que quem sai da sua terra, do seu país e decide ir para outro lugar, né, como o nosso público e todos nós aqui já fizemos isso, é uma pessoa que está disposta a viver mudanças. Sim. Agora, que mudanças são essas? A gente nunca tem o controle exato. A verdade seja dita, é isso, né? É um passo de fé. Né? Ou seja, independente de fé no sentido religioso, né? Eu estou usando fé no sentido de crer. Você não tem como saber de fato 100% que vai ficar tudo bem. É um passo de fé. Você pensa assim, olha, eu calculei, eu fiz tudo, eu me preparei, eu planejei e tudo mais, mas a verdade é que quando você sai da tua terra para ir para um outro lugar, onde você não conhece, é um passo de fé. Ou seja, você né, tá acreditando, tá crendo, né, que vai dar tudo certo. E nem sempre as coisas são como você esperava. Né? Nós também já falamos sobre isso aqui, todo mundo já viveu isso, né? Que a coisa nem sempre sai como esperamos. E a gente precisa, então, ter essa humildade, eu acho que a maior coisa talvez seja essa, ter a humildade de entender que talvez não tenha outra comparação, né? Que você não é Deus, eu não sou Deus, ninguém aqui é Deus, ou seja, a gente não só não sabe todas as circunstâncias, como não tem controle sobre as circunstâncias. Então, a verdade seja dita, a gente precisa ter essa humildade de entender que a gente não vai ter o controle e que a gente não vai conhecer e é impossível a gente controlar tudo na nossa vida, então a gente vai precisar aprender a se adaptar, a se reinventar e a seguir em frente, mesmo com as mudanças que se colocam diante de nós, mesmo quando não são mudanças que a gente gostaria. E também é uma coisa, talvez, que temos de usar a nossa inteligência para projetar coisas para a vida. Então não ficamos à espera que tudo venha a nós. Então acho que Deus quer que a gente use a capacidade que temos para
criar projetos e planos, mas também ficamos flexíveis se não funcionam ou não tornam-se na realidade, então podemos tirar as mãos e pronto, ir para o outro lado. Então a Sim. coragem é esta, não é? Sim, concordo. Quando falamos de mudanças, já há pouco falavas num tema muito sensível, Marco, falavas na perda de alguém familiar, na perda de alguém próximo, e aí está, as mudanças às vezes vêm de sítios onde nós menos imaginamos, e é como um ladrão que bate à nossa porta, não é? Nós podemos estar a viver a vida e pensamos que temos algum tipo de controle, como tu falaste também, controlo, e chegamos já à realização e à percepção que não temos controle nenhum. Não é? Nós acordamos de manhã e não sabemos como é que vai ser o nosso dia, não é? Nós pensamos que temos controle, mas até o deixar os nossos filhos na escola, não temos nenhum controle depois do que é que acontece aos nossos filhos quando estão na escola, não é? Nós não temos controle nenhum, e essa que é a realidade. Falavas sobre a perda de alguém familiar, e eu passei por essa experiência, e isso que causou uma grande mudança em mim, uma mudança até espiritual, porque obrigou-me a ver a vida de uma maneira completamente diferente, e está, foi uma coisa não programada, tive que me adaptar, tive que levar com o choque, tive que levar com as várias fases dessa mudança, com sofrimento, com procurar respostas. Então há mudanças que vêm por bem, e essa, Sim. apesar de ter sido uma infelicidade e apesar de ter sido uma tragédia, teve um resultado em que levou a uma aproximação a Deus, uma aproximação a Jesus. E há outras mudanças, prontos, que não são assim tão positivas. Então concordo consigo, nós temos que ter a inteligência, e também temos que ter a humildade também, para perceber que não temos controle nenhum sobre as coisas. E eu sei que não sou, se calhar, muito bem, não é? Dizer que nós não temos controle nenhum, mas essa é a realidade. Nós não Sim. temos controle rigorosamente nenhum daquilo que nos rodeia, das situações do nosso dia a dia. Então temos que enfrentar as coisas com confiança, não confiança em nós, mas confiança em Deus. E assim, porque todo mundo passa pela mudança e sai de Portugal para Brasil, Brasil para Portugal, Guiné-Bissau para Irlanda, Guiné-Bissau, Senegal, Irlanda, sair de Irlanda para Portugal, para... Sim, muita mudança assim, mas porque na vida vamos passar pela mudança e agora devemos ter o casaco, a manta de ficar bem protegido. O caso muito importante é que vamos passar sempre pela mudança, porque é uma coisa, faz parte da vida. Porque não podemos ficar surpreendidos. Devemos ter essa mente que algo pode mudar. Com essa mente que algo pode mudar, algo diferente, de bom ou de mal, pode mudar na nossa vida, pode acontecer. Devemos ficar bem forte, bem sólido para agarrar qualquer situação. Mas o algo é que qual é a melhor atitude para cultivar perante uma vida face à mudança? Marcos, o que tu achas sobre isso? A melhor atitude para cultivar perante a mudança? Eu acho que é a atitude de alguém que entende que nós precisamos sempre aprender. Temos que estar abertos a aprender. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer sempre que há uma mudança, e aí, como você disse, né, há mudanças que são boas e mudanças que são más. Eu acho que nos dois casos, porque a nossa tendência também tem uma atitude ruim que às vezes a gente desenvolve, que é quando há mudanças boas, a gente fica tão feliz e tão que a gente não para, talvez, para pensar muito bem e medir os nossos próximos passos, porque afinal aconteceu uma mudança. E aí tem pessoas que acabam, né, tomando decisões erradas depois dessa mudança porque não pensaram na mudança que aconteceu. Eu digo isso a exemplo, talvez, pensar num trabalho. Você podia estar no seu trabalho, e eu não vou falar o exemplo ruim, vou falar o exemplo bom. E de repente um dia, você não esperava, você sobe de função. E você, olha, eu não esperava ser promovido, isso é sensacional. E você fica feliz, e você vai receber um aumento, né? Espetáculo, né? Sempre bom. E você está animado, e você agora já vai para uma posição talvez de liderança e ser um coordenador, ou um gerente, ou qualquer coisa assim. Muito bem. Só que você não para pensar que essa mudança não é só, isso é muito bom, e eu vou ser agora um coordenador, e eu vou ganhar mais e tal.
mas também precisamos parar e pensar assim, então, mas isso vai me demandar algumas coisas. Vai trazer coisas novas. Vai me tirar da zona de conforto, eu vou precisar fazer coisas que eu não fazia, coisas que eu não sei, eu preciso ter humildade de saber que eu não sei aquilo, então eu preciso estudar, me preparar, eu preciso aprender com essa situação. Então, eu acho que a melhor atitude, independente da situação ser uma situação difícil, a mudança ser uma mudança ruim, né? Porque aí também tem o outro lado, você pode chegar um dia no trabalho e ser surpreendido que perdeu o emprego. Sim, sim. Olha, afinal já não precisa mais voltar, pode pegar suas coisas e ir para casa. Isso é uma mudança ruim. Só que, em geral, a gente tem mais facilidade de entender, bom, o que eu preciso fazer agora? E a gente já vai meter a mão na massa quando isso acontece. A gente tem é tentado a não fazer isso quando a mudança é boa. Tá bom, ok, agora eu sou coordenador, o que eu preciso fazer? E começar a se preparar a estudar. Eu acho que é isso que a gente precisa ter. Quando há uma mudança, nós precisamos entender, ok, se uma coisa mudou, a situação mudou, nós precisamos entender como que isso muda o todo na minha vida, ou como que eu consigo me preparar o melhor possível para essa nova realidade que se colocou. Que pode ser uma mudança pequena, mas mudou algo, então a gente precisa estar pronto para isso. Yes. E isso é uma atitude de humildade, é saber, eu, de fato, eu preciso aprender, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso, pronto, ser melhor agora nessa situação E nova. assim, ficar pronto. Qual é a melhor atitude de Steven sobre a mudança? Também uma coisa importante é que em nós, como seres humanos, existe uma força em nós que nos ajuda a avançar e sair de situações que poderíamos ter pensado no passado era impossível ultrapassar. Por exemplo, a morte de alguém, a perda de alguma coisa, de pensar em pessoas que levaram pancada após pancada na vida, perderam por todo o lado, mas conseguirem uma força interior, uma confiança para sobressair e, portanto, adaptar-se, aprender e lutar outra vez. E há tantos exemplos disto, que pessoas que, mesmo no mundo do esporte, que pronto, Sim. ficaram fora da equipa, mas pronto, venceram este obstáculo, entraram de novo, lutaram e pronto, conseguiram. E assim, Sim. muito interessante. E mais, Bruno, o que é que tu achas sobre atitude para cultivar mais uma vida face à mudança? Sim, eu concordo em relação à tua pergunta. Existem duas maneiras, ou com a fé ou com o desespero, não é? Podemos ter esses dois tipos de atitudes. Eu concordo com o que o pastor Steven está a dizer, porque a vida às vezes dá-nos um soco na barriga, não é? E nós ficamos ali todos encolhidos e é difícil de levantar, não é? Sim. Podemos ter os melhores pensamentos e ter as melhores bases, mas às vezes torna-se difícil a levantar e depois recuperamos de um soco e estamos a levar outro, não é? Então a vida vai apresentando desafios constantes, existe sempre uma mudança, pode ser de vários campos, tanto já falámos do campo pessoal, perder alguém, como perder um emprego. Na minha maneira de ver, temos que ir com fé, temos que ter essa força que o pastor dizia, e a nossa fé vem da nossa relação com Deus, não é? Em Deus é que nós vamos meter a nossa base e a nossa fé. Então eu acho que a maneira de encarar a mudança é com fé, e também temos que estar preparados. Eu não vou dizer estar preparados para o pior, mas sim, vou dizer, temos que estar preparados às vezes um pouco para o pior. Sim. Ter essa mentalidade que, ok, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Eu diria Porque- diferente, Bruno. Eu diria Ah, é? diferente. Talvez eu colocaria diferente. Um desafio, né? Ok. Porque normalmente nós pensamos até assim, tá preparado para o pior, mas eu diria o contrário, tá preparado para dar o seu melhor. Sabe por quê? Eu dou um exemplo de quando eu me mudei para Portugal. Quando eu me mudei para Portugal, eu lembro-me ainda que Portugal estava numa crise, àquela altura, era o final do ano 2011, 2012, e eu cheguei em Lisboa e as pessoas diziam, tá muito difícil de arrumar trabalho, a situação não tá boa no país e tal. E eu lembro-me que o que fiz foi, que eu lembro, no prazo, quando eu cheguei em Portugal, num prazo talvez de uma semana, eu lembro-me, eu já contei a história para o Steven, eu enviei mais de 100 currículos. E quando eu digo enviar, não é só por e-mail, ou seja, teve dias que eu imprimi o currículo, preparei o currículo no modelo, né, específico, e imprimi os currículos, e eu fiz um mapa dizendo, olha, vou por aqui, vou por ali, vou deixando currículos aqui, ali, e eu fiz isso. A ideia é, ponto,
seja, mas precisavas mandar isso tudo de currículos? Ou seja, você acha que você é tão mal que você precisa enviar 100, 200 currículos? Acho que foi uma coisa assim, 100, 200, acho que chegou quase a 200 currículos que eu enviei. Mas a verdade é, bom, eu cheguei lá, eu estava desempregado. Então, o meu trabalho, qual era o meu trabalho a tempo integral? O meu trabalho era qual? Procurar trabalho. Procurar trabalho. Então, eu dei o meu melhor a procurar trabalho. E o meu melhor significou que eu, num prazo ali de uma semana, eu, entre procurar e sair pra rua e deixar currículos e enviar por e-mail e tal, eu enviei para aí 100, 200 currículos. O que aconteceu foi que eu, rapidamente, em menos de um mês, eu consegui um trabalho. E todos diziam, tá em crise, tá difícil e tal. Realmente tá em crise, mas sim, mas há algum trabalho, não há? Se há um trabalho, eu vou concorrer a ele. E você vê que não havia também tão poucos, haviam para aí 200 trabalhos, né? Mas eu concorria a tudo que imaginar, ou seja, era uma oportunidade, eu achava que eu conseguia fazer, eu mandava o currículo. Quem tem que dizer que eu não consigo são eles, não sou eu. Então, ou seja, eu dei o meu melhor. Acho que o que nós temos que fazer é pensar sempre que nós temos que estar prontos a dar o nosso melhor. Porque às vezes nós ficamos... fazemos assim, olha, então talvez se eu mandar uns 10 currículos ou 15, eu consiga um trabalho. Aí você manda os 15 currículos em um dia e depois você fica sentado ali esperando, braço cruzado. Eu percebo né? a tua ideia, concordo plenamente no sentido em que nós temos que dar o melhor na nossa procura, mas do meu ponto de vista era mais no resultado final. Era mais no sentido, ok, mandaste os 200 currículos, mas não arranjaste trabalho. Então tens que lidar com essa realidade de não teres arranjado trabalho, mesmo tendo mandado os 200 currículos, não é? O meu ponto de vista partiu mais no sentido em que às vezes se calhar temos que moderar também as nossas expectativas. Sim, não é? claro. Porque às vezes criamos grandes expectativas, não é? E essas expectativas depois abrem a porta para a frustração e abrem a porta para outras coisas, não é? Concordo contigo, temos que ter um pensamento positivo e temos que dar sempre o nosso melhor, mas o que eu quis dizer com prepararmos-nos para o pior é também ajustarmos o nosso nível de expectativas para as coisas do dia a dia, de modo a quando a tragédia ou quando outras coisas nos vierem bater à porta, não virem como um ladrão que nos apanham todos surpreendidos. Nós já termos aquele enquadramento mental e já estarmos quase, que não vou dizer à espera, não é? Mas já estarmos preparados mentalmente para lidar com isso quando esses momentos acontecerem. E assim, porque vamos passar pela mudança. Mas quando estamos na boa fé, esperamos que algo de bem vai acontecer. Mas quando isso não acontece, o que vai acontecer? É fé ou desespero? Steven, o que tu achas sobre a mudança? Outra coisa é, pronto, o nosso programa tem um nome, Âncora. Okay? E muitas vezes temos tido experiências de olhar para os barcos ou navios que vão por mar, e enquanto navegam nos oceanos, a âncora está lá, pendurado ao lado, não é? E o barco vai andando, até que houver uma tempestade. E aí que se vê a validade, ou a força e a utilidade da âncora. Aquela âncora entra na água, agarra uma rocha e o barco é seguro. Então, acho que nós, como crentes, é isto. Temos um Deus, andamos para a vida fora, e pronto, fazemos projetos e pronto, andamos bem, mas quando há tempestades, temos um ponto de referência que é fora de nós. Sim. Então, nossa confiança não está na nossa força, propriamente, nossa confiança está no mão do divino, não é? Sim. E, portanto, esta âncora nós temos, que Deus, portanto, é alguém que não muda. Sim. Nós mudamos, circunstâncias mudam, Deus não é sujeito às mudanças. Ele está em controle das mudanças. E isso nos dá ânimo e força e entusiasmo para segurar a mão dele e avançar. Bruno, qual é a ideia sobre a mudança quando passamos por algo? É fé ou desespero? É fé, e ao ouvir o pastor falar, estava-me a lembrar do sermão de Jesus na montanha, não é? Quando Jesus até pega num lírio e diz assim: garanto-vos que nem Salomão se vestiu com tanta glória, não é? E ele aponta para aquele lírio. E ele até, Jesus faz referência à erva. Se Deus cria a erva assim, desta maneira tão linda, hoje, para amanhã ser queimada, quanto mais nós, não é? Então, agora transportei-me um pouco para esse discurso na montanha, porque também Jesus fala em que se nós nem conseguimos fazer as coisas mais pequeninas, porque é que estamos preocupados com as coisas grandes, não é? Que tanta preocupação, não conseguimos acrescentar
Sim, ele pergunta Nada. isso, né? Quem de vocês, com a sua preocupação, pode acrescentar um Sim. dia que seja, né, na sua vida? A preocupação de vocês não vale nada, Sim. né? Ou Se seja, nem das coisas Marcos, terrestres e assim. conseguimos, estamos quanto mais com as coisas sim, celestiais. sim. Então Sim. temos que aceitar as coisas, a mudança com fé, temos que ter a confiança no Senhor, em Jesus, e saber que está tudo entregue, que o Senhor não muda, não é? Então entregar, confiar no Senhor, não é? E assim, fé, esperança, atitude de aprender humildade sobre a mudança. E Marcos, o que tu achas perante a mudança e ideia prática, assim? Ideia prática, foi o que eu falei, eu acho que a melhor atitude, eu acho que eu juntaria, né? Até na semana passada eu também falei aquele texto, né, no Evangelho de João, no capítulo 16, lá no final, quando Jesus fala que ele nos dá a paz dele. Então acho que também durante a mudança, uma coisa que nós precisamos é de paz. E Jesus nos oferece isso, ele nos oferece paz. E ele oferece paz exatamente porque ele tem todo o conhecimento, né? Ele sabe de todas as coisas, e ele não só sabe todas as coisas, como ele tem controle, né? O que nós falamos em teologia como soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas, então ele não só conhece, como ele tem poder sobre todas as coisas. Então ele, que conhece tudo e tem poder sobre tudo, está dizendo: olha, eu estou dando paz a vocês. A paz porque vocês podem confiar em mim e confiar que eu estou fazendo o melhor para vocês. E o meu texto favorito, né, o meu livro favorito, acho que é claro, né, que é a Bíblia, mas dentro da Bíblia o meu livro favorito é a carta de São Paulo aos Romanos. E no capítulo 8, é o meu capítulo favorito, e o verso 28 é o meu verso favorito. E ele fala que na nova versão internacional, que para esse texto é o meu favorito, ele diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então nós sabemos, nós temos certeza de que Deus está agindo todo o tempo para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, mesmo nas coisas difíceis, porque ele quer nos fazer crescer, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe que a gente aguenta. Então, acho que a melhor atitude é essa, sabermos da soberania de Deus e aí termos humildade diante disso, para abaixar nossa cabeça e ter a humildade de buscar aprender aquilo que a gente precisa para enfrentar essa nova situação. O Senhor Deus, o soberano, Jesus Cristo sabe toda coisa. O algo é que quando estamos a passar sobre a mudança, devemos ficar com a cabeça mais baixa e receber do Senhor. Lançar âncora para receber e também estar pronto, como Bruno disse, para ficar mais atento. O que vai acontecer para ficar bem rígida e sólida numa situação, para não se mover mais numa desespero. Quando há mudança, devemos ficar forte, porque Steven disse que o homem tem capacidade. Quando ele dizia, isso seria impossível, mas quando acontece, é possível acontecer. Toda mudança e situações na vida, vamos encontrar a liberdade e conseguimento nisso para dizer, é a vitória, é celebrar, levantar a bandeira, dizer, o Senhor é nosso avivamento. E sobre isso, vamos receber outro vídeo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. A vida muda, mudamos de opinião, mudamos de cidade, mudamos de país. As circunstâncias mudam, quer a gente queira ou não. E a mudança nos afeta e muito. Ela afeta o nosso presente, porque precisamos aprender a ter novas iniciativas, novos hábitos, aprender novos trabalhos, conhecer novas pessoas, e muda também o nosso futuro. Talvez nem tudo saia como nós planejamos. E quando é o outro que muda? O marido não é mais o mesmo, a esposa está diferente, os filhos crescem e literalmente mudam. A saúde também pode mudar, do dia para a noite a gente pode passar a conviver com uma doença que a gente não conhecia, e quando a morte chega, e aí muda tudo. Você é obrigado a seguir em frente, sem um pai, sem uma mãe, sem um amigo, talvez até sem um filho. Não seria muito bom se existisse algo seguro que nunca vai mudar? Alguém que você pode ter a segurança e a certeza de que mesmo que tudo mude,
essa pessoa não vai deixar de amar você. Essa pessoa existe. E é nesse texto lindo de Tiago que eu li para você no começo que ele é chamado de Pai das Luzes, aquele que é capaz de iluminar até os momentos mais escuros do seu coração, aqueles momentos de incerteza, de dor e de novos começos. Esse é Deus, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ele não muda, mesmo que tudo mude. O amor que ele tem por mim e por você jamais vai mudar. Não entregue seu coração para pessoas que hoje amam você e amanhã podem mudar de ideia. Não confie o seu coração em bens que hoje valem e amanhã deixam de valer. Entregue o seu coração para aquele que ama você mesmo quando você não merece e tem um plano perfeito para a sua vida, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. É porque muitas pessoas não conseguem suportar mudanças. Sim, é verdade. É assim. Mas o algo é que, porque eu encontrei com miúda na estrada e depois ela não é daqui, ela é da Eslováquia. O algo é que mudança para ela é tão estranha. Ela dizia que não há flor indo ao parque porque os árvores são tão altas. Porque mudança dela, ela gosta muito de passar no jardim, passar a mão nas plantas, flores, assim. Mas para ela aqui é tão diferente. Há diferentes tipos de mudança. Sim. O algo, não sei se alguém tem algo para acrescentar Sim, sobre a mudança. Sim. deste esse exemplo, faz lembrar, como estamos aqui no mundo em português, estamos a falar para todos os imigrantes de língua portuguesa pelo mundo afora, existe muito isso, não é? Que as pessoas de repente encontram-se num país com um diferente ambiente, com uma diferente cultura, não é? E depois podem ter duas opções. Ou tem aquela opção de adaptar-se e andar as coisas com fé, ou desespero e está-se a queixar, não é? Porque é que isto é assim? Porque é que isto é assado? E ter uma atitude assim um pouco derrotista, não é? De enfrentar as coisas. Então tem que haver também essa força de vontade, esse Positivismo. positivismo, né? Agora foi mesmo bonito, não foi? Estava a fazer um trava-língua. Sim. Eu, como pensamento final, gostaria de deixar aqui Marcos 13:31, que acho que é uma passagem linda em que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Falávamos de mudança, mas eis que está algo que não muda, que é Deus, o nosso Senhor, não é? Sim. E também em Hebreus 13:8, para finalizar, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, confiança e rendermos totalmente ao Senhor. Há bocado tocaste um pouco nisso, não é, Marco? Falaste em Romanos, eu também gosto bastante dessa carta e Paulo fala de nos entregarmos como sacrifício, né? Perante o altar do Senhor, entregarmos como sacrifício. Então, também, para estarmos prontos a essa mudança, tem que haver um sacrifício da nossa parte. Nós temos que nos render completamente perante o Senhor. E lembrarmos de uma coisa, né, que nem o Bruno falou agora, quando nós lemos, né, falando sobre Deus, temos um Deus que não muda. Deus não muda. A situação pode mudar, mas Deus não muda. E isso é maravilhoso, né? Nós temos essa certeza e como nós sempre voltamos, né? Todos os assuntos eu acabo voltando para isso, porque nós temos a base, né? A base é mais importante. Então, quando nós pensamos sobre a base que nós temos que ter na vida em relação à mudança e pensamos que nós temos um Deus que não muda, isso é maravilhoso, porque nós podemos então enfrentar qualquer mudança, porque nós sabemos que nosso Deus não vai mudar. Ele continua do nosso lado, ele continua sendo poderoso, ele continua sabendo, controlando a situação, porque ele não muda. Então isso é maravilhoso saber isso. E nós, portanto, temos que caminhar com essa confiança, né? Como eu já falei, e eu acho que é isso mesmo, essa humildade, né? Sabendo, caminhando com Deus e tendo a humildade para aprender e entender que se Deus ele está no controle
e Ele nos permite passar por uma situação de mudança, seja qual for. Ele confia, ele sabe da nossa capacidade, e Ele sabe que nós somos capazes de passar por aquilo, e Ele confia na nossa capacidade de nos adaptar e crescer com aquilo, e Ele sabe que no fim nós vamos ser pessoas melhores. Então a ideia é exatamente essa. Sim, sim. Nós termos também, sabermos disso e caminharmos com essa esperança, essa a fé, né, de que no fim a gente sabe que na hora é difícil, né? No momento em que nós estamos vivendo é difícil. Mas quando nós olhamos para trás, é só nós pensarmos na nossa própria vida, né? Sim. Com certeza já passamos por situações que nós na hora achávamos que acabou-se tudo. Era impossível. É impossível. E hoje nós olhamos e já vemos, mas eu sobrevivi, estou aqui, e a vida seguiu, e a vida mudou, e eu, pronto, cresci, me adaptei, aprendi. Então nós tentamos ter essa atitude no meio da mudança. Acho que isso nos ajuda até a passar pela mudança mais rápido e adaptar-nos mais E rápido. no meio da tempestade, ter essa postura, concordo, e fizeste-me lembrar agora de Paulo, mais uma vez, não é? Em que ele diz, quando nós éramos pecadores, Deus deu o seu Filho para nos salvar, quanto mais agora que aceitamos o seu Filho que está ao lado de Deus, Deus vai trabalhar para as coisas boas em nós, não é? Então, Com o seu programa, falando um pouco sobre a minha vida, cheia de mudanças, é um verso que eu aprecio muito, que pronto, tem servido de bênção para mim. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. A vida entrega tudo a nós, não é? Sem querer ser preparados ou não, ganhamos tudo. Mas pronto, é Deus que sustenta a nossa vida. E depois, no fim, disse aqui o Davi, far-me-és ver a vereda da vida. Portanto, ele tem algo a fazer a nós. Não é? Ele tem um projeto da vida, e apesar das circunstâncias que vemos e sentimos, temos um Deus que, pronto, tem outro olhar para a vida. Temos de aprender a olhar para a vida através da lente dele. Isso aí. Assim. No Senhor sempre eu vou confiar, eu vou andar com Ele, porque o Senhor é a esperança máxima, é a esperança segura. Com Ele é muito importante, porque o Senhor vê além daquilo que nós somos capazes de pensar ou imaginar, ou estamos na espera de. Se confiamos no Senhor, as nossas mudanças não vão ser tão inseguras. Podemos segurar no Senhor, as nossas mudanças vão ser seguras no Senhor. É muito interessante. Esse é o nosso mundo em português e contamos contigo. Sim, até a próxima semana, não é? Próxima Sempre semana. às 11, sempre domingo às 11 da manhã. Estamos cá outra vez. Tenham uma boa semana. Uma boa semana. Boa semana.